Bom, gente, vamos lá, sejam bem-vindos. E eu quero começar esse encontro te fazendo uma pergunta. Você também é uma daquelas pessoas que já está cansada de cometer os mesmos erros? Olha, você não está sozinho nessa. Respira fundo e seja bem-vindo ao clube. Eu sou Carol Carvalho e nesse nosso encontro de hoje a gente vai falar sobre como quebrar ciclos de erros que se repetem na nossa vida. E isso não é uma tarefa assim tão fácil. E é justamente por isso que a gente escolheu esse tema para esse nosso encontro de hoje. Para que juntas a gente possa começar a entender melhor o que acontece, tomar as decisões para as atitudes que a gente precisa começar a tomar para que a gente quebre esse ciclo. E que a gente possa também dar um próximo passo para aquela jornada que a gente já começou, de se sentir mais amada, mais admirada, mais respeitada e mais donas de nós mesmas. Então vamos lá. A gente precisa entender que não é uma tarefa fácil a gente quebrar esse ciclo, tá? Mas a notícia boa é que se a gente identificar, se a gente reconhecer que a gente está dentro de um ciclo de erro que está se repetindo, se a gente entender que a gente não está satisfeito com isso, que a gente não está confortável com essa situação e que a gente quer mudar isso, e a gente tiver aqui dentro do nosso coração um desejo sincero, real, um desejo ardente de mudar isso, a gente pode. Então essa é a boa notícia, porque, gente, de nada vai adiantar a gente ficar se lamentando, a gente ficar se queixando, a gente ficar reclamando se a gente não tomar nenhuma atitude. Fazer todas essas coisas não vai mudar esse quadro, não vai nos tirar dessa situação. Pelo contrário, pode inclusive reforçar a ideia de que nós estamos vivendo ciclos de erros que estão se repetindo e de que a gente não consegue mudar isso. Então, de nada adianta todas essas reclamações, a gente ficar se queixando. Combinado? E aí eu quero que você pare para pensar nesse momento. Se de vez em quando você se pega fazendo algumas afirmações para você. Que afirmações são essas? Olha, eu não consigo, eu sou assim mesmo, e não tenho jeito. Ah, sei lá o que acontece, quando eu vejo já foi. Gente, essas são afirmações muito poderosas e ao mesmo tempo muito perigosas. Porque deixa eu te contar uma coisa. Quando você afirma para você mesma e você repete isso, você começa a acreditar. Isso começa a se tornar uma verdade absoluta para você. E aí eu vou te contar um segredo. Tudo aquilo na nossa vida que a gente acredita que a gente pode ou que a gente não pode, de qualquer forma a gente vai estar certa. Então, bora comigo, bora acreditar que a gente pode mudar essa história? Bora acreditar que a gente pode sair de dentro desses ciclos? Vamos fazer isso juntas então. O que a gente primeiro precisa entender, tá? Que quando a gente tá dentro desses ciclos, a gente acaba fazendo coisas que não machucam apenas a gente, mas que machucam outras pessoas também, tá? Então, por muitas vezes, esses ciclos, esses comportamentos que a gente tem, a gente acaba afastando pessoas que nos amam, a gente acaba se afastando de pessoas que a gente ama, e isso, na verdade, é um ciclo que vai só piorando. A gente começa a se sentir sozinho, a gente começa a se sentir culpado por estar fazendo tudo isso. Então, aí eu quero te deixar uma primeira reflexão. Quando você erra com alguém e que você erra de novo, e que você erra de novo, como que você se sente? Tenta buscar aí na sua memória um momento onde você tenha cometido esse erro, percebido que você cometeu o erro que está se repetindo. Tenta buscar na tua memória qual é o sentimento, qual é a dor que isso te traz. Porque aí eu quero que você pense o que é que essa dor está querendo te ensinar.
Certamente tem um aprendizado por trás dessa dor, desse incômodo que fica quando você está ali errando e errando e errando de novo. Então, eu deixo para você essa reflexão. O que essa dor está querendo te ensinar? E nesse nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre um passo a passo, para que a gente possa começar a quebrar esse ciclo, começar a mudar essa história. E aí o nosso primeiro passo dentro dessa jornada é a gente reconhecer. A gente precisa reconhecer que nós estamos vivendo dentro de um ciclo, que esse ciclo é de erros que estão se repetindo. A gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer que a gente não está satisfeito com isso, com o resultado disso, que isso não está nos fazendo bem, que isso não está nos deixando confortável. Reconhecer é o primeiro passo. E aí eu quero que você pare para pensar em pessoas do seu convívio, pessoas que você conhece. Quantas pessoas você vê sempre repetindo e repetindo erros e não mudam? Muitas vezes essas pessoas, elas nem sabem que elas estão vivendo dentro de um ciclo de erro que está se repetindo. Então, gente, me diz, qual é a possibilidade dessa pessoa quebrar esse ciclo? Qual é a possibilidade dessa pessoa sair dessa situação? Nenhuma. Uma vez que ela não tem consciência de que ela está vivendo dentro de um ciclo de erro, como é que ela pode mudar isso? Então, o primeiro passo nessa nossa jornada para quebrar esse ciclo é a gente reconhecer que está dentro de um ciclo de erro e que não está feliz com isso e que a gente quer mudar isso. E aí tem alguns comportamentos que eles são meio padrão. Tem alguns comportamentos que são meio padrão. E aí eu quero fazer para vocês, deixar algumas perguntas aqui para vocês, para ver se vocês se identificam com alguns desses padrões. De repente você vai descobrir que você também está dentro de um ciclo. Vamos lá. Você se vê repetindo erros que alguém da sua família lá atrás cometeu? Pensa aí. Você tem respondido com grosseria ou de forma rude pessoas do seu ciclo de amizade, colegas de trabalho, amigos ou pior, pessoas de dentro da sua casa, da sua família? Você tem buscado relacionamentos que não te preenchem, que não te fazem feliz? Me conta, você tem se maltratado? Você tem dormido mal? Se alimentado mal? Você tem ficado calado em situações onde você precisava dizer alguma coisa? Ou pior, você tem fugido de situações onde você precisava ter uma postura? Esses são só alguns exemplos. E é importante que você pare e pense sobre isso. Porque, gente, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter maturidade para a gente aceitar que a gente está errando. Nós precisamos começar a ter comportamento de adultos, de assumir as responsabilidades por aquilo que a gente faz. Porque às vezes é muito fácil culpar o outro. Mas nós precisamos buscar essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade, reconhecer que nós estamos errando. Isso é muito importante. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que eu cheguei ao fundo do poço. O primeiro ponto é que eu tenho que reconhecer que eu estou ali. Eu preciso me responsabilizar por estar ali. E eu preciso identificar quais foram as minhas atitudes, quais foram as atitudes que eu tive ou que eu não tive para estar naquele lugar. Porque só quando eu fizer isso, eu vou conseguir começar a ter as atitudes que eu preciso ter para sair de lá. Porque se eu ficar apenas culpando as outras pessoas por onde eu cheguei, responsabilizando as situações, nada vai acontecer. Então, beleza? Primeiro passo nessa nossa jornada para quebrar esses ciclos é a gente reconhecer. Combinado? Uma vez que eu reconheci,
Aí, gente, eu preciso me arrepender. Quando a gente sabe que a gente está errando, a gente precisa se arrepender daquilo que a gente fez ou mesmo daquilo que a gente não fez. O arrepender-se, gente, é bem diferente de se sentir com remorso de alguma coisa. O remorso, ele é aquela coisa que muito superficial, faz você ficar ali remoendo aquela situação. O arrependimento é bem diferente, tá? Vamos entender melhor isso. O arrependimento, ele te traz um sentimento de tristeza por alguma coisa que você fez. O remorso não. O remorso, ele te traz arrependimento, perdão, o remorso te traz um sentimento de tristeza também, mas pelo resultado daquilo que você fez. Uai, Carol, mas isso tudo não é a mesma coisa? Não, são coisas bem diferentes. Vamos lá, vamos entender melhor. O arrependimento, ele te ensina, o arrependimento quando ele é verdadeiro, ele te ensina a não querer fazer aquilo novamente. É você reconhecer e não querer cometer aquele erro novamente. Já o remorso, ele funciona como uma autopunição. É como se ficasse ali, sabe, uma vozinha falando ali no seu ouvido, olha, você fez isso, olha, você fez isso, olha, você fez isso. Gente, uma hora a vozinha se cala. E aí quando as coisas voltam mais ou menos ao normal, que essa vozinha silenciou, que o remorso passou, é muito provável que você volte a fazer aquilo novamente. Então essa é a grande diferença entre o remorso e entre o arrependimento verdadeiro. Eu vou dar um exemplo para a gente clarificar um pouquinho essa situação. Vamos imaginar como nosso exemplo a traição. Imagine que eu traí. E aí eu me arrependo. Eu me arrependo de fato de ter traído. E independente se alguém descobriu essa traição ou não, aquele meu arrependimento ele é genuíno, ele é sincero. Agora, eu traí alguém e aí eu fui descoberta. Aí eu sinto remorso. É diferente. O arrependimento verdadeiro, ele te coloca cara a cara, frente a frente, com os teus valores, com os teus princípios, com a tua ética. E aí, gente, não tem como. Automaticamente vem aquela pergunta, como eu fui capaz de fazer isso? Essa não sou eu. Esse é o arrependimento de fato. Ele te ensina e ele te fortalece a não cometer esse erro de novo. Legal? Entendido? Então vamos para o terceiro passo. Então, uma vez que a gente reconheceu que a gente está errando, uma vez que a gente se arrependeu, qual é o nosso terceiro passo? Perdoar. O nosso terceiro passo, gente, é que quando a gente reconhece que a gente está errando, a gente precisa pedir perdão. E às vezes a gente precisa pedir perdão para o outro. Às vezes a gente precisa pedir perdão para nós mesmos. Às vezes a gente precisa pedir perdão para Deus. E olha, existe uma diferença muito grande entre pedir perdão e pedir desculpa. Vamos entender melhor. Pedir desculpa, gente, ó, a palavra já diz desculpa, tirar a culpa. Pedir desculpa é muito mais superficial. Pedir desculpa não implica num desejo sincero seu de mudança. Já quando a gente fala em pedir perdão, a gente está falando muito mais profundo. O pedir perdão, ele implica num sentimento nosso profundo de arrependimento, de querer mudar, de querer não fazer aquilo novamente. De curar feridas, curar sentimentos que foram magoados aí na situação. Então é muito diferente a gente pedir desculpa da gente pedir perdão. E aí eu quero falar com você uma coisa bem delicada. Porque muitas vezes é muito difícil a gente se perdoar. Às vezes aconteceu alguma situação, às vezes você magoou alguém, às vezes a pessoa nem está se lembrando mais. Mas você está ali, agarrada com aquele erro. Você ainda não conseguiu se perdoar. Gente, nesse processo que a gente está começando, é muito, muito importante que a gente consiga se perdoar. A gente reconhece o nosso erro, a gente se arrepende dele e a gente precisa se olhar com amor e se perdoar.
Faz parte dessa trajetória, faz parte dessa quebra de ciclos o nosso auto-perdão. E veja, muitas vezes, muitos dos nossos comportamentos, eles são explicados se a gente olhar a nossa jornada de vida. Se a gente olhar lá para trás, como foi a nossa infância, como foi o tratamento que os nossos pais nos deram ou que nossos pais não nos deram. É importante a gente olhar essa história, como que foi a nossa criação. Mas veja, isso não significa que a gente vai tirar a responsabilidade pelas nossas atitudes baseadas no que a gente teve lá no passado. Não é nada disso. Mas a gente olhando para trás, a gente consegue explicar, a gente consegue entender muitas vezes o porquê de determinadas atitudes na nossa vida. Então é muito importante que a gente olhe lá para trás. Porque até que a gente tenha esse entendimento, até que a gente tenha essa consciência, a gente vai só vivendo, vai só levando, né? A gente faz as coisas meio que de uma forma automática. Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento dessa história, dessas situações que eu vivi, gente, aí não é mais a mesma coisa. Aí eu não posso continuar tendo atitudes equivocadas. Eu não posso continuar agindo dentro daquele mapa mental que eu tinha de criancinha, lá desde quando eu era pequenininha. Não, hoje mais não. A partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente precisa tomar nossas atitudes baseadas no hoje, em quem nós somos hoje. E hoje nós temos muito mais ferramentas, hoje nós temos muito mais recursos, muito mais ajuda para que a gente possa voltar lá atrás e vir ressignificando tudo isso. Para que a gente possa tomar atitudes baseadas então no nosso presente. Tá legal? Depois que a gente já reconheceu, depois que a gente já se arrependeu e depois que a gente já se perdoou, a gente precisa aprender. O que significa isso? Todas as coisas que acontecem na nossa vida, todas, elas nos ensinam alguma coisa. Tanto as situações boas quanto as situações ruins, elas tendem a nos ensinar alguma coisa. Então, o que a gente precisa é olhar lá para trás, olhar para essas situações onde a gente errou e perceber aonde foi que esses erros nos levaram. Em que situações esses erros nos colocaram. Porque a partir desse momento, todas essas situações de erro que a gente já viveu, elas vão servir como experiência, para a gente aprender a não errar de novo. Só isso. A gente não tem que olhar lá para os nossos erros e ficar se culpando, ficar remoendo tudo isso, porque isso não vai mudar nada. A gente precisa aprender com esses erros para a gente não fazer de novo. Combinado? Então vamos lá, uma vez que a gente já reconheceu, uma vez que a gente já se arrependeu, uma vez que a gente já se perdoou e aprendeu, aí a gente já pode ir para o quinto passo. E gente, o quinto passo é o mais importante de todos, que é mudar. De que adianta a gente ter passado por todo esse processo se a gente não mudar? E olha, eu vou falar uma coisa para você, mudança implica em comportamentos, em atitudes constantes, diárias. A mudança, ela é um exercício mesmo, sabe? É um exercício diário de decisão, de perseverança, de não desistir daquilo que você começou. E eu vou falar uma coisa para você. Não adianta a gente querer mudar todas as coisas ao mesmo tempo, querer mudar tudo de uma vez. A gente não vai conseguir. E o que é pior, ao não conseguir essas mudanças, o que vai gerar na gente é um sentimento de fracasso, um sentimento de incapacidade de mudar esses erros. Então, ao invés disso, a gente precisa, o grande segredo é a gente ir mudando um pouquinho de cada vez. Quando você faz isso, você vai diariamente celebrando, comemorando essa vitória de mais uma mudança e mais uma mudança. Aí sim, o que vem é um sentimento que vai reforçar, né, que vai te deixar mais motivado a continuar nesse caminho de transformação que você iniciou.
Então não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Vamos passo a passo, devagarzinho. E tem um outro exercício que é muito legal a gente fazer, que é todos os dias você se olhar no espelho. Olha para você e diz para você mesma: eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou determinada. Gente, isso é poderosíssimo. Lembra que a gente falou lá atrás sobre as afirmações? No momento em que você começar a fazer esse exercício diariamente, essas afirmações para você mesma diariamente, isso vai começar a virar uma verdade para você. E lembra, quando a gente acredita que a gente pode ou que a gente não pode, a gente vai estar certo. Então vamos fazer esse exercício diariamente, de se amar, de se admirar, de falar todas essas afirmações pra gente ali, frente a frente com o espelho. Isso vai fazer uma diferença enorme dentro desse processo seu de quebra de ciclos que se repetem na sua vida. E é importante também a gente lembrar que a gente não consegue mudar aquilo que está ao nosso redor. A gente não tem o poder de mudar o outro, a gente não tem o poder de mudar várias situações que a gente está vivendo. Mas, gente, eu afirmo para vocês, quando a gente começa a mudar, tudo ao nosso redor começa a mudar também. Então, quando a gente quer mudar toda a situação que está acontecendo, a gente precisa começar essa mudança por nós mesmas. E deixa eu te fazer uma pergunta. Até quando você vai ficar se conformando em viver desse jeito? Até quando você vai se permitir viver dessa forma, dentro desses ciclos de erros que só te machucam? Gente, chega. A gente precisa dar um basta nisso. A gente precisa tomar uma decisão. E o momento de tomar essa decisão é agora. É dizer que você não quer mais continuar vivendo dentro desses ciclos repetidos na sua vida. Que você não quer mais machucar as pessoas que convivem com você. Essa decisão, ela é sua e é só sua. Então, a partir de hoje, decida que você não quer mais viver e reviver dentro desses ciclos. Decida que você quer mudar essa história. Decida fazer diferente. Assuma essa responsabilidade de fazer diferente a partir de agora. Combinado? E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês. A gente não é responsável por aquilo que acontece ao nosso redor. Então não interessa muito o que está acontecendo comigo, mas o que eu digo para mim mesma a respeito do que está acontecendo comigo. Uma vez eu tive num treinamento e foi muito interessante, eu ouvi uma frase que eu carrego comigo assim para sempre. A frase dizia assim: qual é a história que você tem contado da história da sua vida? Veja só, qual é a história que você tem contado da história da sua vida? Gente, é nessa história que você acredita. Quando você conta essa história, você é a primeira a ouvir e você acredita. Então, vamos mudar essa história? Vamos, a partir de hoje, deixar essa história para trás, deixar esses ciclos de erros para trás? É muito importante que você tome essa decisão. Isso vai mudar tudo na sua vida. Chega de desculpa, chega de culpar outras pessoas, chega de culpar o nosso passado, chega de culpar as situações. Agora que a gente aprendeu que a gente precisa reconhecer, que a gente precisa se arrepender, perdoar, aprender e mudar, a gente está com a faca e o queijo na mão. Vamos começar essa mudança a partir de agora? E eu desejo do fundo do meu coração que você consiga realmente reconhecer, se arrepender, aprender, mudar. Eu desejo que você, a partir de hoje, comece a construir essa nova história na sua vida. Porque só então você vai começar a se sentir mais amada, mais admirada, mais respeitada e mais dona de si mesma. Combinado? Gente, foi um prazer enorme esse nosso encontro. Eu quero muito que vocês continuem mandando sugestões de temas que a gente pode trazer aqui para a gente debater, para a gente conversar.
É muito importante essa participação de vocês. Eu tenho amado as mensagens que a gente tem recebido. Muito obrigada por todo o carinho. Eu agradeço de coração. Eu me sinto muito feliz com tudo isso. E eu quero deixar aqui com você um beijo enorme no teu coração. Dizer que a gente vai se encontrar em breve no próximo encontro. Combinado? Fiquem com Deus. Um beijo enorme. E até o nosso próximo encontro, gente. Tchau, tchau.